Amém, irmãos? Mas aqui no 58, então, ele fala de 3 aspectos, 3 coisas que nós precisamos nos aplicar para desfrutarmos dessa vitória que nos é garantida, nos é dada por intermédio do Senhor Jesus. Amém? Quantas coisas, irmãos? 3. Vamos lá, então. Então ele começa assim: portanto, meus amados, no 58, sede firmes, depois inabaláveis e depois sempre abundantes. Primeiro deles, irmãos, sede firmes. O que é firmeza, né? E quando eu falo isso, eu logo me lembro lá de James. Quem conhece James? Tiago. Tiago é James em inglês. Lá no livro de Tiago, ele fala daqueles que são meninos da fé, né? E é interessante que ele dá uma característica. Ele fala que o menino é aquele que é levado por todo vento de doutrina, é aquele que é levado de um lado e para o outro, né? E aqui, quando nós vemos uma das características para você desfrutar da vitória e para você exercer a sua atividade na obra de Deus, a primeira dela é você ter firmeza. Seja firme, seja posicionado. Você não pode ser alguém de, vamos falar um português aqui bem coloquial, você não pode ser alguém de ideia fraca. Você tem que saber naquilo que você crê. Eu gosto do apóstolo Paulo, ele fala: bem sei em quem eu tenho crido. Você sabe, aquelas pessoas que vêm aqui e falam assim: vamos ver, né, no que dá. Sabe, essas pessoas nunca vão desfrutar das coisas de Deus. A Bíblia fala que nós recebemos as coisas pela fé. E fé é certeza, é o firme fundamento, é uma convicção. Então a primeira coisa para você desfrutar da vitória de Deus é você ter convicção e firmeza. Pastor, mas como é que a gente faz isso? Pela palavra de Deus, pela oração, pela pregação. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra, ouvir a pregação. Então veja, quando nós nos alimentamos de Deus, nós vamos recebendo convicção. Por isso é importante o tempo inteiro nós estarmos nos relacionando com Deus. Por isso que é importante a gente orar. Eu sei que antigamente, em outra dispensação, a gente podia orar para pedir as coisas de Deus e ficar implorando para Deus fazer as coisas, mas hoje nós sabemos que tudo está pronto, mas nós continuamos orando para que nós tenhamos convicção, firmeza e geremos fé em nós para podermos desfrutar das coisas. Eu me lembro que há muito tempo, né, voltando aqui na época da outra dispensação, né, dos tempos onde o pessoal jejuava para Deus liberar poder, né, e orava, né, ia ter, por exemplo, um evento e jejuava e orava, né, e talvez as pessoas pensassem que Deus movia por causa do jejum do cara, por causa do esforço dele, o que não é verdade. Mas aí você fala assim: mas como que você explica isso então? Por que quando jejua, né, por que quando a gente passa tempo em oração, Deus move? Não, na verdade Deus move sempre, mas aquela pessoa que se dedicou a isso, foi gerada uma fé dentro dela, foi gerada uma firmeza, uma convicção no Espírito, que lhe deu ousadia para acessar as coisas de Deus. Então veja, quando nós buscamos a Deus, não é para Deus fazer alguma coisa. Eu fico vendo irmão orando: Deus, por favor, me dá uma casa, me dá um emprego, como se Deus não quisesse te dar isso. Não, Deus já te deu tudo. Deus já te deu todas as coisas. Jesus, quando foi crucificado, ele falou: está consumado. Não há mais nada a ser feito, mais nada a ser inventado, irmãos. Você está em dúvida ainda, né? Então, se você for lá em Efésios, presta atenção. A Bíblia fala que Jesus está assentado do lado de Deus. Então veja, se ele está assentado é porque as obras já foram concluídas. Olha, se você for então, está em dúvida ainda? Você vai lá em Hebreus, ele confirma isso. Fala: olha, não há mais nada a ser feito. Então veja, se não há nada mais a ser feito, não tem mais o que eu pedir, mais palpitar, né, irmãos? O que você tem agora é que orar para ouvir de Deus, para tomar posse, para gerar convicção. Porque sem firmeza, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mas também fala, não era esse versículo
Queria citar, fala assim: aquilo que não provém de fé é pecado. Então, a maneira de você lidar com as coisas de Deus é com firmeza. Se você tem dúvida, não faça. Aliás, você sabe, havia uma discussão, lá em Coríntios mesmo, né, daquilo que, você vê que não é de hoje isso, né? Pode fazer isso ou não pode? É pecado ou não é? E aí o apóstolo Paulo falou: olha, o reino dos céus não é comida e não é bebida, mas se você acha que é desse jeito, faça com convicção. Se você acha que não é, faça com convicção, porque aquilo que provém de dúvida é pecado. Aquilo que você não tem convicção é o que é errado. Então façamos com firmeza, retenhamos a nossa fé, sejamos posicionados, sejamos firmes. Sabe, é dessa maneira que nós encaramos a batalha do Senhor. Agora, você só tem firmeza quando você tem conhecimento. Sim ou não? Primeira vez que você foi dirigir um carro, você tinha convicção e firmeza para dirigir um carro? Você está morrendo de medo, né? Você pega ali, não sabe, esqueci de trocar a marcha, ou esqueci de fazer tal coisa, você faz aquela, morrendo de medo. Então veja, para quem tem pouca exposição à palavra, quem tem pouca intimidade, quem tem pouco tempo de oração com Deus, vai ser sempre essa pessoa insegura nas coisas de Deus. Mas eu quero dizer que você pode crescer em firmeza. Você pode crescer em convicção, você pode crescer em tudo aquilo que você faz nas coisas de Deus, buscando intimidade, gerando conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, tempo investido com Deus. Isso vai te dar firmeza. Qual que é a dificuldade da nossa geração? Uma geração que quase não tem tempo para Deus, então nós nunca vamos ter convicção daquilo que nós estamos fazendo. Eu falo para os irmãos que houve um tempo na minha vida, frequento igreja evangélica desde que eu me entendo por gente. Eu já nasci num lar que era cristão. Mas a minha vida inteira eu fui levando, deixa a vida me levar, né? Mas é interessante que aos 30 anos de idade eu recebi um material que eu comecei a estudar. Hoje você também tem esse material, chama-se Curso de Maturidade no Espírito. Eu não era nem da Igreja Videira, comecei a estudar, e aquilo foi gerando uma clareza, uma convicção tão grande na minha vida, que eu comecei a viver as coisas de Deus intensamente. Porque quando você não tem convicção, e eu acreditava, né, era daquelas pessoas que pensavam assim: tem partes da Bíblia que você entende, outras partes que você não entende, né? Partes que não precisam ser explicadas. Ora, se está na Bíblia, Deus quer revelar para você, amém? Eu acho absurdo o pastor falar: livro de Apocalipse não é para ser revelado. Pô, mas em inglês é revelation, é revelação. Você está me dizendo então que a revelação não é para ser revelada, é isso? Né? Não, tudo que está na Bíblia tem que ter clareza. Você precisa ter clareza das coisas de Deus. E sabe, a impressão que eu tinha na minha vida antes, não sei se os irmãos, quem é do tempo antes do GPS aqui? Vamos começar. Vou entregar. Graças a Deus ninguém me deixou sozinho, né? A gente comprava aquele guia 4 rodas, né? Primeiro era um mapão grande que acho que causou tanto acidente do cara abrir que eles fizeram o livreto, né? Que o cara abria aquilo ali no painel, né? E aí tinha os pontos, né? 25 quilômetros até o ponto da PRF, aí 30 quilômetros até isso, aí você tinha que... Precisava de piloto e copiloto naquela época, né? Que o outro ia só fazendo a cartografia, só olhando os mapas, né? Mas é interessante, alguém já se perdeu nesse sistema aí? E é interessante que a gente ia lá, né? 80 por hora, né? Aí a pessoa do seu lado: eu acho que nós estamos no lugar errado, porque era para ter passado por um arbusto aqui e ele não estava aqui. Aí qual que é a primeira coisa que você faz? Você não para o carro, mas você já tira o pé. Você começa a ir mais lento, porque você está em dúvida. Só comigo que acontecia isso? Eu vou mais devagar, porque se eu estiver errado, pelo menos eu estou menos errado, eu estou me afastando menos do lugar certo, né? Até você chegar, não, nós estamos errados, aí você tinha que parar e dar a volta. Mas é interessante essa ilustração, porque quem não tem convicção, ele vai numa velocidade menor, ele vai titubeante,
ele vai hesitante naquilo que ele faz. Sabe, infelizmente essa era a minha vida cristã, talvez seja a sua hoje. Talvez você não tenha, eu creio, mas vai que não é, né? Então vai mais ou menos, porque veja, eu acho que era Charles Finney, que era um evangelista, ele falava, olha, só tem duas formas de você viver o evangelho. Ou você acredita totalmente no que está na Bíblia e você muda completamente a sua vida, ou você não acredita, mas não dá para ter um meio termo. Então, a partir do momento que eu comecei a entender e ter convicções das coisas, eu falei, eu preciso viver agora integralmente isso aqui. Porque se é verdade que vai ter o céu, que eu vou morrer, que eu vou para o céu, que vai ter posições no reino e tal, o que eu estou fazendo? Estou perdendo tempo aqui, irmãos. Então veja, a firmeza é o que te dá a velocidade. Se você não tem firmeza, primeiro vento te tira da rota. Primeira pessoa que questiona a sua fé, você fica abalado. E é interessante, porque hoje nós somos bombardeados de informação. Se na minha época o problema era a falta de informação, você tinha que contrabandear um PDF de alguém, um pendrive de alguém, né? Lá nos primórdios da videira, tinha um famoso HD que rolava entre os... Aquilo era coisa fina, era só high level conseguir, era HD com as palavras do pastor Aloísio. Isso era um contrabando, gente. Assim, só os pastores assim, mais próximos tinham acesso. Aí um conseguia lá, e aí me dá uma cópia aqui dessas palavras, né? Era um trem assim, meio mina de ouro para conseguir aquilo. E hoje não, hoje nós temos excesso de informação. E às vezes isso se torna um problema, porque você é bombardeado com informação e você não tem, agora, convicções daquilo que você vai acreditar. Se houve uma coisa aqui, você vai ali e está falando outra coisa. Ou você vai acolá, não, mas não é bem assim, é de outro jeito. Aliás, a secularização hoje é o relativismo, né? Nada é tudo tão certo assim. Pô, pelo amor de Deus. Claro que existe. Existe uma verdade absoluta. Eu lembro, primeira aula os irmãos me conhecem como advogado, mas eu já fiz curso de história. E lá a gente tinha filosofia também, né? Esse era outro curso que eu pensei em... Você vê que eu não era normal, né? Que eu pensei em fazer também. Mas tinha aula de filosofia e a primeira coisa o professor falou, olha, não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. Mas que coisa mais absurda isso. Porque Jesus Cristo é a verdade. A palavra de Deus é absoluta. Sabe, então, você precisa ter convicção daquilo que você faz. Me lembro que conversando com uma pessoa, e essa pessoa vinha aqui na igreja, ia em outra, parecia uma abelhinha, né? Ia polinizando assim. Vai numa flor aqui, vai noutra ali, vai noutra. Eu falei, olha, como é que você se sente? Porque veja, o que a gente prega aqui é diferente da outra, e o outro fala, não tem problema não. Eu falei, olha, você tinha que escolher um lugar, não precisa ser aqui. Nós não somos mais bonitos, eu sei disso. Você pode escolher, mas você tem que ser firme naquilo que você escolher. Você ficar fazendo um embaralhado não vai chegar a lugar nenhum. Mas aquilo que você decidir, seja firme. Entendeu? Ou seja quente, ou seja frio, mas não seja morno. Não faça mistura. Não, eu decidi ser isso aqui. E veja, se você ainda está em dúvida, eu te faço um desafio hoje. Vá orar a Deus. É isso mesmo, Senhor? É esse o lugar que eu devo estar? Agora o problema é você estar no lugar, mas não está. Não tem intensidade. Não, eu estou, mas estou mais ou menos. Sabe, você nunca vai chegar a lugar nenhum. É o Tiago que fala aí, James. É o James que fala, né? Esse que é levado por vento de doutrina, ele não vai a lugar nenhum. Nós temos que ter firmeza. Fala assim, firmeza. Firmeza, temos que ser firmes, irmãos. Temos que conhecer, bem sei naquilo que eu tenho crido, irmãos. Sabe, você vai perguntar para alguém, ele tem convicção. Você tem convicção da sua sexualidade? Se alguém chegar para mim, você é mulher? Eu falei, não. Mas como não? Claro que não, mas eu não vou admitir isso. Sabe, você tem que ter convicção da sua fé também. Você tem que saber naquilo que você crê. É graça, é lei, vai ser lei, mas seja absoluto, seja firme naquilo que você vai definir para a sua vida. Agora, o que eu estou falando para você não é para mim, é para você. Não adianta você ficar em cima do muro, irmão. Isso não vai
te levar a lugar nenhum. Seja intenso, seja firme, seja convicto naquilo que você quer para a sua vida, amém? Agora, o segundo é inabalável, é uma consequência do primeiro. Sede firmes. Agora, se você é firme, você é inabalável. Você é constante, né? Tem uma versão que fala, sede firmes, constantes, né? Quem está constante na Bíblia aí? Aqui na Almeida está inabalável. Mas a palavra, o sentido que você encontra lá no grego é constante. Sabe, alguém que é firme, não adianta você também ter firmeza, mas se você não tiver constância, você não chega aonde Deus quer te levar. Firmes. Segundo, constantes. Constância, irmão, sabe? Você vai descobrir que a vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros rasos, mas ela é uma grande jornada, ela é uma, maratona. Nós precisamos ter constância. Não adianta apenas ter firmeza. Já viu pessoas que são excelentes? Eu conheço, irmãos, pessoas que são brilhantes. E elas, aliás, tem um amigo meu, ele é uma mente brilhante. Quando ele põe uma coisa na cabeça dele, ele só fala daquilo o dia inteiro. Ele é convicto, ele é firme. Não, porque é isso, é isso, é isso. E só vira aquele assunto, mas ele não é constante. Dali, depois de um mês, ele não fala, eu acho que ele enjoa tanto que ele só fala naquilo. Eu não estou falando de coisas de igreja, né? Eu estou falando de business, de negócios, né? E eu me lembro que conversando com um amigo nosso em comum, que é muito bem sucedido, e ele falava, olha, fulano é muito inteligente, é muito capaz, mas ele não é constante. Se ele pegasse uma das coisas que ele se dispõe a fazer, e fosse até o fim, ele ia ser bem sucedido. Qual que era o problema? No meio do processo ele mudava. Ele era intenso, ele era firme, ele era convicto. Quando botava uma coisa na cabeça, nada mudava aquilo, mas não tinha o tempo suficiente. Então, veja, não adianta você também ter convicção, você tem que ter constância. Você tem que ser alguém que mantém. Oi? É na nova Almeida atualizada. Na Almeida atualizada está constante. Então, constância é importante. Aliás, nós temos um lema na videira que fala o seguinte, que vencedores são aqueles que fazem todos os dias aquilo que perdedores fazem ocasionalmente. Você sabe, tem pessoas que até fazem coisas, mas não têm constância. O que determina o sucesso de alguém é constância, porque veja, vai chegar momento em que aquilo que você está fazendo só vai ficar o teu compromisso consigo mesmo. Vai ter dia que você, por exemplo, você chegou aqui, não, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero Jesus, eu quero essa igreja, e vamos e tal, e você está empolgado, aí domingo que vem, bate aquela preguiça, né? Você não dormiu muito bem e tal, aí que vai entrar a constância. Aí que o seu compromisso com aquilo que você, com a decisão que você tomou, é o que vai determinar até onde você vai. Sabe, não adianta ser firme se não tiver constância. Não adianta ser constante se você não for firme. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estava pensando, né? As pessoas, basicamente, tem dois tipos de pessoas. Pessoas que são inteligentes, dinâmicas, criativas, e pessoas que são esforçadas e disciplinadas. A grande ironia é que é difícil isso vir na mesma pessoa. Geralmente os inteligentes e criativos, por exemplo, músico, né? Quem tem a inteligência musical é uma inteligência criativa. Ele pessimamente é disciplinado. A maioria de música é preguiçoso. Falo por mim. Então, e por outro lado, aquele que é disciplinado e é esforçado, dificilmente ele é inteligente. Até por isso ele precisa se esforçar mais para conquistar as coisas. Então, dificilmente você encontra as duas qualidades na mesma pessoa. Quando você encontra as duas qualidades numa mesma pessoa, essa pessoa é bem-sucedida. Porque geralmente pessoas que são muito, eu estou falando de gente bem-sucedida mesmo, né? Porque ela é inteligente, criativa, mas ao mesmo tempo ela é constante e disciplinada. Sabe, nós precisamos dos dois, irmãos. Amém?
Então talvez, eu não sei de que lado que você é, mas você precisa ser firme, mas você precisa ser constante. Não adianta nada você ser firme, mas você não ter constância, você não ter não ser alguém compromissado. Se você não tiver isso, você não vai conseguir chegar muito longe. Mas a constância é importante. E por último, irmãos, a Bíblia fala que nós precisamos firmes, constantes. Mas fala outra coisa, sempre abundantes. Sempre abundantes. Você sabe, irmãos, eu estava pensando, não existe milagre nenhum de Jesus que não foi abundante. O cara foi lá para Jesus, o paralítico, e ele queria andar. Jesus falou, você vai andar e você agora vai ser salvo também. O cara chegou lá com poucos pães e peixes, Jesus alimentou a multidão. Mas a Bíblia fala que ainda sobraram muitos cestos. Você sabe, o reino dos céus é algo abundante. Sempre tem sobra, sempre tem para muitos, não é nada no conta-gotas. Então, o desafio para nós é sermos abundantes na obra do Senhor. Mas veja, vocês perceberam que há uma sequência lógica aqui. Primeira é a firmeza. Primeira é convicção daquilo que você crê, convicção daquilo que você está fazendo. E, irmãos, é imprescindível que você tenha isso. Se você não tiver esse primeiro, você não vai conseguir ser constante. E muito menos abundante. Como é que você vai ser abundante em algo que você não acredita, que você não tem convicção? Então, o primeiro passo, irmãos, tenha convicção. Sabe, eu costumo falar que tudo que Jesus fez foi baseado num valor inegociável na mente dele. Foi a primeira coisa que Jesus escutou de Deus. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus não tinha feito nada. O ministério de toda pessoa começa com a compreensão e a convicção de que você é filho de Deus. Senão você vai ser só um convidado na casa. Deixa eu falar, a obra não é feita por convidados. A obra não é feita pelos primos, pelos tios, pelos enteados. A obra é feita pelos filhos. Começa com uma convicção, começa com uma firmeza. Tanto que o diabo vai tentar Jesus sobre o quê? Sobre essa firmeza. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Né? Olha a pegadinha aí. O negócio não era pedra em pão. O negócio era, se tu és o filho de Deus. Já pensou Jesus e falou, será mesmo que eu sou? Deixa eu fazer um teste aqui. Já perdeu. Já está em dúvida. Se você fala assim, eu preciso fazer um teste com Deus, você já está em dúvida, você já perdeu. Porque aquilo que não provém de fé é pecado. Então a firmeza. Agora, se você é firme, você pode ser constante. Porque a firmeza te dá constância. Quando você é posicionado, você tem constância. Olha, você sabe o que você veio fazer. Que eu me lembro, irmãos, que quando eu fui fazer a faculdade de Direito, eu tinha passado numa faculdade pública, não era na minha cidade, me mudei, fui ser calouro, né? Fui ser, como que é aquele estudante que vai morar sozinho? Fui morar em República, né? Fui estudar sozinho. Ali era eu por minha conta, não tinha ninguém para mandar eu fazer as coisas. E às vezes eu estava lá, eu era frequente nas aulas, mas às vezes eu dava o horário da aula, eu estava com preguiça de ir. E eu pensava, eu saí da minha cidade, estou vivendo aqui, estou só para isso. E aquilo justamente que eu vim fazer, que eu não vou fazer, não tem sentido, irmãos. Então a identidade, a firmeza te dá a constância, te dá a força para você ser constante. Então veja, eu estou aqui para isso, irmãos. Deus me chamou para isso. Então essa firmeza, essa convicção me dá a constância daquilo que eu estou fazendo. Agora, se você é firme e constante, você vai se tornar abundante. O que é ser abundante, irmãos? Não lida com Deus de forma
regulada, de forma contida. Deus quer que você seja abundante. O que fala disso, irmãos? Fala de você se entregar. Se for fazer, faça com abundância. Se for para se derramar aqui, se derrame de verdade. Se for para pular, pule para valer. Se for para gritar, grite para valer. Seja intenso, seja abundante. Porque veja, quando foi a vez de Deus fazer alguma coisa, Ele não deu pouco. Ele deu o próprio Filho dEle para te salvar. Aí na hora que é a nossa vez, fica um pouquinho só para Deus. Não, Michuruque, para com isso. Se for dar o seu tempo, dá o seu tempo de verdade para Deus. Não vem para o culto pensando, que hora que vai acabar, que hora que eu estou cheio de compromisso. Não vem, irmão, desse jeito. Seja abundante, porque esse relacionamento não cabe, não combina com esse relacionamento, essa coisa miserável, essa coisa econômica, limitada, irmãos. Vamos viver com intensidade tudo aquilo que Deus tem para nós, porque Ele também não tem uma vida pequena para você, Ele tem uma vida abundante. Então veja, esses são requisitos para você desfrutar da vitória que o Senhor tem para você. E o que Ele fala é o seguinte: pode vir, pode se dedicar, pode ser abundante, pode se viver intensamente esse relacionamento, porque o vosso trabalho não será em vão. Não tem perigo de você se frustrar, não tem perigo de você quebrar a cara lá na frente. Eu desperdicei tanto. Não tem perigo, eu te garanto, irmãos, eu creio tanto nisso, que hoje minha vida é só isso, irmão. Hoje minha vida é só isso. Eu decidi viver abundantemente. Eu decidi ser abundante na obra do Senhor. Deixa eu dizer, sirva ao Senhor em abundância, com intensidade. Não meça esforços, não meça energias, coisas para as coisas de Deus, porque tudo que você fizer será recompensado, irmãos. E deixa eu dizer, é assim que nós tomamos posse da vitória que o Senhor nos deu. Sabe, como eu falei, você não está entrando num negócio para ver no que vai dar. A Bíblia fala que em Cristo nós já temos a vitória. Não é que você vai batalhar para conquistar uma vitória, não. A Bíblia fala que Cristo nos deu a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. A vitória é dada, irmãos. A vitória é dada. Mas como eu falei, só desfruta quem é intenso. Quem está com o pé atrás não consegue viver milagre nenhum. Quem está com o pé atrás não tem fé para viver a realidade do reino. Você sabe por que as coisas de Deus são todas por fé, irmãos? Porque elas são invisíveis. Você não enxerga elas. Ou você acredita, ou você não acredita. Então Deus fala para você: pode largar do seu trabalho, que semana que vem eu vou te dar algo melhor para fazer. Você tem coragem de fazer isso? Mas qual que é o papel? Já tem um contrato para fazer? Não tem nada. Você está me entendendo? Tem nada, é só na palavra. Isso é fé, irmãos. Né? Eu me lembro que às vezes as pessoas querem orar para ter um nível de convicção para fazer as coisas. Eu falo, olha, 100% você nunca vai ter. Porque sempre tem que ter a fé. É a parte pequenininha que Deus deixou para a gente, irmãos. Então, para que você viva as vitórias, para que você desfrute das coisas de Deus, você precisa de fé. Só para você entender, aqueles que querem viver só naquilo que só dentro daquilo que eles dão conta, só dentro da sua capacidade, veja, se você achar que Deus tem que te dar a explicação das coisas, você há de convir comigo que você acabou de limitar Deus para dentro daquilo que você compreende, sim ou não? Os irmãos entendem isso? Se tudo para eu fazer eu preciso entender, então eu só consigo fazer aquilo que eu entendo. Agora o que você entende, você já está fazendo. Sim ou não? O que você vive hoje é o melhor que você consegue fazer. Sim ou não? Agora Deus, Ele quer te levar para além. Deus não quer ficar limitado em você, entendeu? Esse que é o legal, irmão. Deus quer te levar muito além. Deus quer acelerar a tua vida, irmãos. O que você, já falei aqui, o que você ia levar 10 anos para fazer, Deus quer pegar você e pular.
que quer te levar para lá. Mas isso você não entende. Está me entendendo? Isso aí já sai da sua compreensão, porque é o agir de Deus. Então veja, se você... E aí nós entramos nesse campo que eu chamo de fé. Então fé é isso, é você acreditar no que Deus falou, não naquilo que a sua mente falou que era possível. Então veja, Deus quer que você vá lá, mas você sozinho não consegue chegar lá. Então você tem duas alternativas. Você continua falando, não, se Deus não me explicar como é que eu chego lá, eu não vou. Eu quero entender, pastor. Nesse negócio de você falar que é assim. Então veja, Deus não consegue te explicar porque a sua mente não dá conta de entender. Então você vai continuar andando aqui até onde você vai. Você não vai ter coragem para ir lá. Agora, se você tem fé, se você tem palavra de Deus, convicção do Espírito, e você vai lá, o que tem lá? Lá é o que Deus quer que você desfrute. Você está me entendendo? O que Deus tem para nós já está lá. Canaã já estava pronto, irmãos. Quando o povo saiu do Egito, deixa eu dizer, já estava tudo pronto. Mas para chegar lá, você tem que confiar. Não pode ir na sua passada. Porque a sua passada, o máximo que você conseguiu foi ser um escravo um pouquinho melhor no Egito. Não, você tem que soltar da sua mente e deixar Deus te levar para onde Ele quer. Então isso é tomar posse das coisas pela fé, irmãos. Sabe, a vida que eu desfruto hoje, eu jamais imaginei ela, foi porque um dia eu acreditei. E veja, para eu acreditar em Deus, eu tive que abrir mão das minhas convicções, abrir mão dos meus apegos naturais e me lançar naquilo que Deus me desafiou a fazer. Então isso é fé. Por isso que a vitória, que é dada, mas ela é dada para quem chega lá, para quem conseguiu alcançar pela fé. Os irmãos estão entendendo? É mais ou menos, estou tentando pensar em exemplos aqui. Você está segurando um negócio aqui e o outro carro está passando rápido aqui. Você quer pular para lá, mas você não tem coragem. Mas se você pular para lá, você vai muito mais rápido. Então veja, fé é isso, é confiar que Deus vai te dar. Então aqui Deus, o apóstolo Paulo está te dizendo como que isso acontece. Como que esse processo funciona. Primeiro, tenha convicções, sede firmes. Sede firmes, tenha convicção. Ah, mas eu não tenho convicção. Vai atrás. Convicção é algo que você consegue criar dentro de você. Como eu falei, a primeira vez que você dirigiu um carro, eu tenho certeza que você não tinha convicção. Mas a prática te levou a ser convicto daquilo que você faz. Então busque convicção, busque firmeza, saiba aquilo que nós estamos acreditando, não tenha dúvida. Deixa eu falar, se tem uma coisa que corrói a fé, é a dúvida, é a incredulidade. Sabe, não permita que esses ladrões da bênção, esses ladrões da fé, entrem na sua vida. Não estou dizendo que você não pode questionar, mas se você tem uma questão, resolva. Sabe, às vezes chega até mim, geralmente os líderes falam, fulano lá estava questionando, ele pergunta para mim, gente, eu não mordo, eu amo ensinar, eu amo compartilhar da fé, porque quando eu compartilho eu vou me enchendo de fé também, sabe? Mas não guarde dúvidas, isso aí está sabotando a sua vida cristã, porque se você não é firme, você também não vai ser constante, porque você tem dúvida do que você está fazendo. Lembra da história do GPS, do mapa, do guia 4 rodas? Quando você está em dúvida do caminho, primeira coisa, você diminui a constância. Por que eu vou acelerar se eu não sei se eu estou indo para o caminho certo? Porque eu não sei para onde eu estou indo, deixa eu tirar o pé aqui. Você sabe, isso tem segurado muitos crentes. Isso tem impedido os crentes de viver uma vida plena. Mas por último, seja abundante, seja intenso, seja forte, faça para valer. Uma vez que você é convicto, seja constante, mas seja abundante. Faça para valer aquilo que o Senhor tem para você. Porque o vosso trabalho não será em vão. Aquilo que o Senhor tem para você não vai ser, aquilo que você fizer na obra do Senhor não será desperdiçado. Não será desperdiçado, não tem erro, irmão. Você está entrando em algo que é garantido, a vitória já foi dada, não depende de mim, de você. É só a gente tomar posse pela fé. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, vamos orar sobre isso.
Aleluia. Bem, o meu desafio hoje para você é tomar essa decisão nesses 3 pontos. Mas tem uma ordem, né? Como eu falei, não adianta você não vai conseguir ser constante nem abundante se primeiro você não for firme. Eu não sei em qual que é o nível que você está. Talvez você já tenha firmeza, você já tenha convicção. Então meu desafio é para você agora ser constante. Não negocie essas coisas, irmãos. Eu sei que nós somos num mundo que é permeado de opções. Sabe como que é isso, um mundo cheio de opções? Antigamente você chegava num restaurante, você falava, o que tem para comer? O cara, o prato do dia é arroz, feijão, bife, salada e tal. É o PF, o famoso PF, prato feito. Mas hoje nós vivemos num mundo de opções, irmãos, né? Hoje você vai num restaurante, você tem 40 itens, né? Fala, não, eu vou comer isso, vou comer aquilo. Aliás, tem uns lugares que é personalizado, né? O Burger King, dizem que você pode montar o seu sanduíche do jeito que você quiser. Eu nunca consegui, nunca tive inglês suficiente para dar certo esse negócio aí. E às vezes a gente acha que a igreja é assim, né? Fala, lá na videira, né? Eu fiquei sabendo que você tem o culto, mas se você quiser fazer alguma coisa na quarta-feira, você pode orar também, se não estiver fazendo nada, né? Na sexta, se não tiver para onde ir, tem célula lá, tem uma reunião também. Às vezes sábado eles inventam alguma programação. Sabe, irmãos, eu quero dizer que tudo que nós fazemos aqui, primeiro é para uma direção de Deus. Quando nós servimos alguma coisa na mesa, é porque nós entendemos que Deus quer que você coma. Quando nós fazemos alguma coisa, irmão, se tem uma coisa que nós não fazemos aqui, é a igreja para entreter as pessoas. Nós temos um objetivo, que é preparar os santos, capacitar os crentes para serem vitoriosos. Meu compromisso com você aqui, eu não sei se você tem compromisso comigo, mas se você tiver compromisso comigo, o meu compromisso com você é fazer de você um crente vencedor. É te levar lá, na cara do gol, é só chutar, sem goleiro, não tem erro. Sabe, esse é o meu objetivo, é isso que eu venho fazer aqui. E é isso que nós fazemos como igreja, irmãos. Então, meu desafio para você é ser firme. Aliás, todas essas coisas são para te proporcionar firmeza. A oração é para te proporcionar firmeza. A célula é para proporcionar firmeza. A liderança, a consolidação, o discipulado. Tudo é para te equipar para que você tenha convicção daquilo que você está fazendo. Amém? Mas se você não for constante, também não adianta. Né? Você imagina, você se matriculou numa escola de inglês. Vou dar um exemplo que mais me cabe. Você matriculou na academia. Né? E eu me lembro para os irmãos, eu falei, esse negócio de academia não funciona não. Já tem 8 meses que eu me matriculei e não mudou nada na minha vida. Mas você tem que ir na academia, né? Então veja, não adianta matricular na igreja, você tem que ir. Você tem que ir, irmão. Não é de corpo presente, né? É realmente se envolver, né? Tem gente que vai, mas vai emburrado, né? Igual burro, arrastado. Veja, e realmente viver, se entregar, abrir o seu coração, né? Se dar a esse relacionamento. Ah, pastor, mas eu tenho medo de ser frustrado. Irmãos, o vosso trabalho não será em vão. Você não está perdendo tempo. Você não está perdendo tempo. Eu estou para dizer para você o seguinte, que até se você estiver fazendo errado, Deus vai te colocar no caminho certo. Sabe, irmãos, eu sempre servi a Deus com muita sinceridade, mas da forma errada. Já viu isso? Você está servindo com coração de servo, fazendo da forma errada. Você sabe, Deus teve misericórdia de mim, irmãos. Né? Como eu falei, antes de eu conhecer a igreja, essa nossa igreja, Deus fez chegar até mim um material, eu comecei a estudar e comecei a ver que muita coisa que eu servia com sinceridade, eu estava fazendo de coisa errada.
Quer dizer, Deus teve misericórdia, Deus olha o seu coração, sabe? Mas fala de abundância também. Aquele que é retraído, ele nunca desfruta de tudo. Tinha uma dinâmica que a gente fazia no Brasil, eu já vou contar aqui, se os irmãos forem, vocês não me desapontam, tá? Lá a gente fazia o reencontro e fazia uma mesa cheia de frutas, cheia de uva. Isso é caro no Brasil, viu, gente? Uva, banana, melancia, melão. É uma mesa toda decorada. Quem já viu uma mesa assim, parecida? E a gente fazia isso, né? E falava para os irmãos, pode ir lá na mesa pegar alguma coisa para se comer, né? Aí vinham os irmãos, que era intimidadora, né? A mesa era tão grande, né? Tirava uma uvinha, o outro pegava um pedacinho aqui, um mais assim, ousado, catava uma banana e voltava para o seu lugar, né? E aí o pregador falava assim, é por isso que você não desfruta, porque Deus colocou uma mesa para você se esbaldar, e você está achando que não é para você, você está achando que você não merece, ou que é para outro. Não, é para você se esbaldar daquilo que está fazendo. Sabe, quando nós não somos abundantes, é isso, a gente pode estar diante da mesa mais completa de todas, mas você não tem nem ousadia para ir lá, você não tem fome, você não quer desfrutar, mas Deus está falando, seja abundante, viva intensamente, desfrute de todas as coisas, você é filho, você é amado, você tem direito a viver todas essas coisas, amém? Então, como eu falei, eu não sei em que nível você está, se ainda é a firmeza, eu não sei se a questão sua, você já tem firmeza, mas é a constância, ou não sei se é a abundância. Você e Deus agora, você vai fechar o seu olho e você vai falar com Deus.